Agora, Luiz Omar, você teve uma estreia como comandante, como assistente técnico no BCN 99-2000, foi isso mesmo? Não? Era com o Sérgio Negrão? Isso, eu comecei um pouco antes, eu comecei em 96, 97 com o William, né, na Uniban, Mizuno Uniban em São Caetano. Depois eu fui contratado como assistente técnico do Leite Nestlé. Perfeito. E vim para o BCN, que foi meu último trabalho como assistente técnico. Depois disso eu assumi o Flamengo no Rio de Janeiro e comecei minha carreira como técnico principal. E foi maravilhoso, né? Você chegou lá em 2000, aí já é campeão da Superliga em 2001, aquele time que tinha a Vina, tinha a Leila, jogou contra aquele super time do Vasco também na final. Ali era importante também ressaltar a força que tinha o voleibol carioca novamente, que até então todo mundo focado muito em São Paulo e ali mostrando a força, só que por falta de estrutura, por falta até de planejamento, acabou infelizmente aquelas equipes com grandes jogadoras terminando, e aí o Luiz Omar também, que era aquela grande pessoa que chegava ali, mostrava o seu trabalho, também por um momento pensou, talvez, poxa, mas agora que a gente consegue esse título da Superliga, como é que eu vou fazer agora? Mas aí teve uma surpresa depois desse título, né, Luiz Omar? Eu acho que foi uma final inesquecível, porque ela mistura, né, a força de uma modalidade, que é o voleibol, com a paixão do futebol, né? Eu acho que foi a única final da história, assim, do voleibol, né, pós geração de prata, pós, né, as empresas, dois times de camisa, Flamengo e Vasco, rivalidade, disputaram a final no Maracanãzinho com 12 mil pessoas lotando, uma coisa assim que você olhava no ginásio, tinha aquele que torcia, entendia de voleibol. Exato. Tinha aquele que estava torcendo pro Flamengo ou pro Vasco e não entendia nada do que estava acontecendo, nem a contagem, mas ali era movida a paixão. Então foi uma final inesquecível. Você lembrou bem, talvez por falta de planejamento, por falta de planejamento estratégico, esses projetos não tenham continuado. Mas foi bom assim, ter essas duas coisas envolvidas, né? A modalidade de voleibol com a paixão do futebol. Foi maravilhoso. Pena, né, que ao final do título as duas equipes acabaram, né? Mas a gente sabia que a gente passou durante a temporada por dificuldades, né? As duas equipes chegaram na final porque foram valentes, porque as duas estavam com salário atrasado, jogadoras do porte de Virna, Fernanda Venturini, Dara Cross, Leila, do outro lado tinha uma grande treinadora também, Isabel, que fez história dentro do voleibol. Nós passamos por dificuldades, foram 6 meses praticamente os dois times sem receber e tendo que administrar isso. Pro meu primeiro ano como treinador, eu acho que eu fui recompensado com um grande título, mas acho que eu fui muito mais recompensado por uma grande bagagem de administração de um grupo, né? Exatamente, é esse ponto que eu ia falar, porque acabou o primeiro título na carreira, vamos dizer assim, grande título da Superliga. Você ali pensa no Rio de Janeiro como um todo, vai para Campos e faz o Campos ser um grande time também na Superliga, faz Macaé depois também ser um grande time. Foram 5 anos importantes do Luiz Omar de Moura ali pelo interior do Rio de Janeiro, não foi, Luiz Omar? É uma história bacana, porque eu brinco muito, né? Eu acho que eu já corri na subida e já corri na descida, né? Correr na descida às vezes é muito mais fácil, né? É verdade. E correr na subida é complicado, mas correr na subida te dá muita experiência, te dá muita estratégia, te dá. E Campos, né? Quando eu cheguei em Campos, uma cidade que praticamente não era conhecida. Eu lembro que quando a gente falava que estava em Campos, o pessoal pensava que era Campos do Jordão. É verdade, é Campos do Goitacazes, né? Não, Campos do Goitacazes, da bacia de Campos, do petróleo, dos royalties. De açúcar, né? E uma cidade assim apaixonante, uma cidade que recebeu o esporte de braços abertos. O prefeito na época, o Dr. Arnaldo, ele tinha uma visão extremamente inteligente, porque ele sabia que a nossa equipe não tinha condição de ser campeã brasileira, mas jogar uma Superliga e jogar um Campeonato Brasileiro de Basquete, porque também tinha equipes de basquete, dava oportunidade para os jovens de estar mais perto dos grandes ídolos da modalidade. Então, aquela equipe, ela sempre bateu na trave ali, ela realmente não tinha condição de ser campeã brasileira, mas em 4 anos nós fomos 3 vezes terceiro lugar na Superliga e passamos, né, a fazer parte
da rotina do esporte brasileiro, tanto no voleibol como no basquete, porque teve o trabalho de grandes treinadores no basquete. Mortari foi técnico de basquete, o Zé Boquinha foi técnico de basquete em Campos, Guerrinha. Então virou uma vitrine, né? Virou uma cidade esportiva dentro de um lugar que não tinha cultura esportiva. E isso foi muito legal, porque me deu também a experiência como gestor de um projeto. Lá eu cuidava, além de ser um treinador, eu cuidava de toda a parte administrativa, né? E levando a minha experiência, por já ter passado em grandes equipes, né? Leite Nestlé, BCN, o próprio Flamengo, para uma cidade que não tinha essa cultura. Então lá também me deu a minha bagagem administrativa, que é muito importante hoje na vida de um treinador. E como é que era trabalhar, Luiz Omar, as equipes de campo depois de Macaé, que estavam nesse sentimento de incomodar, talvez de saber o papel que não vamos conseguir o título, mas também não vão deixar de acreditar, vamos incomodar aqueles que são os favoritos. Foi assim também, por exemplo, que venceram o time do Bernardinho. Era uma proeza que muitos técnicos queriam, tem que vencer o Bernardinho, porque querendo ou não, era o técnico de vitrine tanto para o masculino como para o feminino, e vocês conseguiram essa proeza. Como é que passa isso para atleta que está na quadra, de saber que você pode mais? Eu acho que a estrutura que nós conseguimos montar naqueles 5 anos lá pelo interior do Rio de Janeiro era muito parecida com o que tinha as grandes equipes. E a autoestima depende muito, né, da estrutura que é dada para o atleta. Se o atleta ele tem a mesma estrutura de um clube grande, daqui a pouco ele começa a sentir também com a possibilidade da vitória. Então, uma das coisas que foram marcantes em Campos e Macaé foi a estrutura que as duas prefeituras nos deram. Então a gente tinha bons ginásios, profissionais que a gente foi recrutando nas universidades da região para nos ajudar. Hoje, por exemplo, eu tenho 3 profissionais que eu trouxe do Norte Fluminense que trabalham comigo aqui no Solis Osasco. Então essa estrutura começou a também fazer parte de uma opção de mercado para grandes jogadoras. Então eu comecei a ter também jogadores de potencial e comecei a ter um time que tinha condição de brigar. Lógico, dentro da nossa possibilidade, eu acho que a gente incomodou bastante. Fizemos grandes jogos, vencemos, tanto na época os 2 favoritos aqui, que eram Finasa e Rexona, conseguimos vitórias que foram marcantes, né, da autoestima da cidade. Até hoje eu recebo muitos e-mails, né, agora na vitória do Solis, eu tinha, né, no Ibirapuera torcedores de Campos, torcedores de Macaé que vieram do Rio de Janeiro torcer para a nossa equipe. Reconhecimento, né? Tá enfrentando o time do Rio de Janeiro, mas peraí, mas esse homem que tá ali embaixo dirigindo a equipe paulista, ele já fez muito pela nossa cidade também, né, Luiz Omar? Foi uma troca. Campos, eu não esqueço por todo o apoio que eu tive, principalmente do poder público, né, que é difícil, né, você mexer com dinheiro público, mas os dois mandatários, né, da cidade, os 2 prefeitos, eles tinham uma visão esportiva importante. Inclusive, né, o prefeito de Macaé é professor de educação física. Acho que é o único prefeito no Brasil que é professor de educação física, o Riverton. Então, quer dizer, gosta de esporte, tem um ginásio maravilhoso. Então, essa química acabou ajudando bastante. E Macaé acabou voltando, né? Esse ano passado já disputou a Superliga, esse ano vai disputar novamente a Superliga. Então, eu acabo indo a Macaé, acabo reencontrando grandes amigos. Muito bacana.